Tarde ou boa noite, consoante a hora a que nos estejam a ver. Neste momento estamos aqui para a apresentação da terceira e derradeira parte daquilo que é a relação da oficina, da parceria ou da firma ou da empresa com as oficinas superiores ou as oficinas sociais, que são aquelas oficinas que se prendem com as terceiras posições perceptivas e que têm que ver com áreas de trabalho, nomeadamente da universidade, do Parlamento, do Grêmio e do Templo, ou seja, são aquelas áreas, digamos assim, que se prendem com, digamos, o estudo universitário e as viagens, que têm que ver com a atividade política, com a atividade sindical e com a atividade espiritual ou religiosa. E, portanto, são 4 áreas de vida nas quais também podemos aqui perceber uma série de aspectos, elementos que possam ser aproveitáveis, no fundo é esse o contexto das interações, com a oficina da firma da empresa. Ou seja, o que é que as empresas podem beneficiar-se com os estudos universitários, com a relação política, com a relação associativa e sindical e também com aquilo que é a parte da espiritualidade ou da espiritualidade dos seus elementos. Algumas mais fáceis, outras menos prováveis. Vamos então entrar neste neste registro que corresponde às energias das oficinas sociais, que são Sagitário, que tem a ver com a Universidade, Capricórnio com o Parlamento, Aquário com o Grêmio e Peixes com a oficina do Templo. E vamos começar com a Universidade. E a universidade tem efetivamente que ver com perceber a identidade a partir da qual podemos criar teses e estudos superiores, viajar, transformar a nossa realidade a partir da percepção da multiplicidade de culturas e da existência de diferentes códigos jurídicos e de ideias de justiça e conceitos que nos ajudam a perceber, por um lado, a multiplicidade de opiniões diferentes e, por outro, a forma como nos relacionamos com o coletivo. Igualmente, perceber dentro dessa realidade que existem princípios e valores que são imutáveis, chamados direitos naturais ou princípios naturais, que têm também que ver com a identidade, que têm que ver também com aquilo que é uma noção básica que vem desde tempos ancestrais, e se recuarmos ao tempo de Roma e da Grécia, encontramos efetivamente exemplos até portanto, de histórias que nos remetem precisamente para este tipo de reflexão que tem que ver com haver um conjunto de princípios mínimos que têm que ser e que são comumente aceitos em todas as sociedades, ok? E então esta capacidade de discernir, ter o discernimento em cada ocasião, de perceber de que lado se coloca a verdade e o bom senso e perceber precisamente a partir desses valores éticos mais do que morais mínimos que nos regem enquanto sociedades. E isto vamos muito buscar a esta oficina da universidade. O bom senso desenvolve-se ao longo da experiência que temos na relação com os outros, que acaba por ser uma capacidade única que podemos desenvolver e que está num processo de apreciação do outro. Sermos capazes de entender, a partir do coletivo, a identidade individual e a partir daquilo que são os interesses comuns partilhados. Esta necessidade da terceira percepção de fazer elevar a nossa própria consciência de justiça começa num primeiro movimento de espelhamento, um segundo movimento de identidade e um terceiro movimento de discernimento ou decisão. E essa assertividade tem muito que ver aqui com esta oficina também das viagens, da justiça, dos estudos superiores, porque é exatamente isso que se pretende de uma tese universitária, que ela reflita aquilo que são os níveis mais profundos de assertividade e trazer algo novo é sem dúvida trazer algo que vem de alguma forma trazer uma ponte, trazer uma tese e fazer um discernimento em relação a qualquer aspecto da realidade. Ok? E, portanto, é muito essa visão própria de vida e de mundo. Essa visão pode ajudar a evoluir e a construir uma forma de identidade a partir da capacidade que temos não só de discernir, como de ser assertivo na distinção entre aquilo que é nosso e aquilo que é do outro. Igualmente fundamental, a partir desta terceira posição, colocarmos numa posição de julgador aberto, discernente, que põe em perspectiva a sociedade através do bom senso, daquilo que é o homem médio ou o bom pai de família, ok? Que são conceitos também do direito, mas que aqui fazem todo o sentido ressalvar. Passamos então agora para uma outra oficina, que é a oficina do Parlamento, e aquilo que ela pode aportar ou trazer à oficina da firma ou da empresa. Desde logo perceber a identidade a partir do jogo político, daquilo que é hipocrisia funcional e jogo de interesses, permite perceber não só aquilo que é justo e injusto, mas acima de tudo o que é solúvel ou não solúvel, de um ponto de vista de um sentido prático ou adaptativo, daquilo que é uma possibilidade de utilização da identidade enquanto movimento. A resolução dos problemas coletivos,
Aqui é essencial perceber o jogo político e o jogo de poder, inclusivamente na relação e percepção de identidade e espelhamento, que é essencial na capacidade que temos que ter para ter o domínio sobre aquilo que é a atividade política. Ou seja, um primeiro pilar é a honra, o segundo é o domínio, o terceiro é o propósito. Para termos uma missão clara, não é? Evidente, temos acima de tudo que assentar em bases claras daquilo que são os nossos próprios princípios individuais, através de um autoconhecimento e preservação das nossas próprias características do domínio sobre aquilo que é do outro. Ou seja, em primeiro lugar, temos que ter honra connosco mesmos, respeitarmos a nós mesmos, implica depois também uma honra e um compromisso com a verdade. Essencialmente, temos que ter também um domínio, que é, acima de tudo, primeiro autodomínio, depois é a capacidade que temos de ter de ser líderes, de liderar, termos uma capacidade de liderança, emanar liderança e decisão, e depois, a partir daqui, conhecer o espaço físico, o outro, de forma profunda, de forma a conseguir mexer os gatilhos que o outro tem. Finalmente, o propósito, que é a missão de vida, que é sabermos exatamente para onde queremos caminhar, aquilo que queremos atingir e termos uma vida com sentido e dignidade a partir dessa mesma situação. Ou seja, não é a política pela política, é a política porque há um projeto, porque há um propósito. Capacidade de influenciar a nossa própria maneira de estar e de viver, e aqui temos uma questão de blindagem, conhecimento que somos influenciados pelos outros, a partir da capacidade que temos de impor o nosso propósito e intenção para a realidade, e a partir daqui conseguirmos movimentá-la e levar atrás. E tal como nós temos este movimento, os outros também têm, daí a necessidade de nos blindarmos sempre que isto afeta a nossa própria direção. Portanto, surgem as massas com sentido ético e claro daquilo que querem atingir, de princípios e valores, desenvolver experiência pessoal por forma a nos relacionarmos com os nossos traumas do passado e comunicarmos não só a partir de nós mesmos, mas acima de tudo pela sociedade que queremos influenciar, porque aqui estamos sempre numa perspectiva de resolução dos problemas coletivos. Afinal, temos agora a oficina de Aquário, que corresponde ao Grêmio, às associações sindicais e às associações civis e a forma como as mesmas se organizam. E então, aqui em primeiro lugar, a identidade a partir da necessidade de criar lobbies ou centros de influência, centros que possam fazer confluir aquilo que é a vontade coletiva através de uma expressão individual no movimento de massas. Igualmente, a partir da capacidade que temos de perceber os movimentos individuais que formam movimentos coletivos, podemos verdadeiramente influenciar estruturas sociais e fazer com que tudo aquilo que aparentemente está distante se encontre a um nível societário ligando o poder às instituições e aquilo que é o movimento do povo e o movimento associativo e agremiativo. Trazer a movimentação das associações e dos grêmios, dos sindicatos, como movimento popular para modificar os grandes princípios e estruturas de poder. Ser capaz de perceber a capacidade de afirmação individual e que a mesma pode influenciar o coletivo, e a partir daqui também a comunicação que temos com a coletividade, modificando as estruturas existentes e, consequentemente, a forma de organização das sociedades. Isto liga precisamente as firmas, as empresas, àquilo que é a atividade sindical, aumentar o bem-estar dos trabalhadores, fazer a transformação através de uma revolução profunda, da qual não podemos ter medo e que muitas vezes implica uma transformação social. Igualmente, transformar as estruturas físicas, mas acima de tudo as estruturas mentais que influenciam a nossa forma de ser e de agir, e perceber que a identidade também se forma a partir do coletivo e se afirma através de uma comunicação assertiva do coletivo. Igualmente, partir da comunicação comigo mesmo, da comunicação com o outro. Ambas são importantes, mas é mais importante a comunicação com a coletividade. Ou seja, nós temos uma comunicação connosco mesmos, uma comunicação com o outro, mas aqui interessa a comunicação com a coletividade, com o conjunto de interesses coletivamente exercidos e representados que podem modificar as estruturas sociais. E, finalmente, é sem dúvida o desafio da perspectiva da identidade a partir da oficina do Grêmio. Ou seja, está sempre aqui uma questão identitária, só que aqui é uma identidade individual representada coletivamente, que é a perspectiva da oficina Grêmio sobre aquilo que são os princípios e valores desta oficina de parceria. Portanto, aqui uma oficina irmã, no fundo a oficina da parceria da firma é a irmã desta oficina do Grêmio ou das associações sindicais. E vamos passar para a derradeira oficina, a oficina 12, o templo, que tem a ver com a espiritualidade. E então é o conceito de identidade a partir da dimensão coletiva de inconsciente e subconsciente, ou seja, a ideia de que todos estamos numa única nuvem coletiva que nos envolve a todos e que, de certa forma, enquanto sociedade, nos informa enquanto conjunto coletivo de valores e interesses. E, acima de tudo, é uma visão de unidade, não é? A espiritualidade numa empresa é aquilo que traz a unidade do grupo.
A ideia de unidade a partir do inconsciente e subconsciente coletivo, aquilo que move a nossa própria identidade pessoal. E aqui há o conceito de colmeia, não é? De pertença colmeia, que apesar de tudo pode ser um conflito direto com aquilo que é a identidade pessoal e a identidade universal, que devemos perceber aqui e que devemos aqui incentivar é a identidade individual que se dissolve naquilo que é o projeto coletivo, mas ao mesmo tempo ter esta noção da identidade e do coletivo. Assim, ao mesmo tempo que se afirma aqui um conceito que pode parecer contraditório à afirmação da identidade individual a partir daquilo que é o conhecimento da existência da coletividade, deve ser percebido como a existência de um pensamento coletivo e uno, mas ao mesmo tempo também que ele seja informado pela individualidade de cada um. Aquilo que podemos identificar como existência universal e coletivizada, ou seja, aquilo que muitos chamam Deus, quem é crente, a partir daquilo que é a própria concepção de espiritualidade individual, ou seja, perceber que temos práticas individuais e espirituais a partir das quais desenvolvemos a nossa própria relação com a realidade espiritual divina. Igualmente é a partir desse momento que identificamos a existência de algo superior, mesmo que sejamos ateus ou mesmo que sejamos agnósticos, existe sempre uma relação com o coletivo, expressão inconsciente e subconsciente, que forma aquilo que é a realidade desconhecida de Deus, porque ela é coletivamente ou coletiva partilhada. Apenas pode ser sentida ou exprimida ao nível do sentimento e sensibilidade, esta entidade superior inspira a identidade individual, já que a nossa própria concepção de vida e de valor vem a partir de algo superior através do inconsciente e subconsciente. E, portanto, esta ideia que aqui se traz. Parte do tempo da vida passamos em estado inconsciente enquanto dormimos e somos inspirados pela força de dimensão divina. Também esta percepção que existe todo um período da nossa vida, quando repousamos, quando estamos a dormir, no estado de sono, em que somos influenciados por essas energias superiores e temos que ter também essa consciência. Ou seja, o espiritual e o invisível têm aqui uma influência direta sobre aquilo que é o pessoal e o visível. Passamos então ao quadro de síntese, e aquilo que a universidade nos traz enquanto oficina superior é o desarrolo, a capacidade de movimentação rápida e de discernimento, essencialmente a capacidade de assertividade. A blindagem é aquilo que nos traz a oficina do Parlamento. A multiplicação é aquilo que nos traz, ao fim e ao cabo, o grêmio, em termos daquilo que são as formas de comunicar ou a comunicação objetiva. E, finalmente, o templo permite-nos uma elevação, uma perspectiva de elevação daquilo que estamos a fazer enquanto empresa. Queria agradecer-vos por esta apresentação, por terem estado aqui comigo. Passaria apenas ao quadro final, aquilo que nos traz a oficina do ginásio é a parceria, a banca traz-nos a identidade, portanto, o editorial, a redação, traz-nos o discernimento, o infantário, o aprofundamento, o palco, a aparência, a clínica, a reconstrução, aquilo que nos traz a firma, que é esta própria oficina, é a percepção, aquilo que nos traz o terapeuta é a paciência, e reforçando aquilo que acabei de dizer, aquilo que nos traz a universidade é o desarrolo, aquilo que nos traz o parlamento é a blindagem, aquilo que nos traz o grêmio é a multiplicação, e aquilo que nos traz o templo é a elevação. Uma vez mais, e até à próxima.